Então, como largar tudo de errado que talvez eu tenha aprendido? Uma amiga. Porque se eu estou acreditando em algo errado, quero largar isso, pelo amor de Deus. Amém. Quero ter Amém. consciência do que vivo, de que vivo na luz do Evangelho, mas eu penso que isso não pode me trazer medo, mas traz. Medo de se entregar ao Evangelho? Não, ela sente medo, né? Ela é uma pessoa medrosa. Mas traz o medo que de ela estar falou errando, em relação a algo. Medo de estar errando, de sair daquele jugo então, humano, então ela fica medo de estar medo do Evangelho? Ela tem medo dessa coisa nova? Se eu estou acreditando em algo errado, quero largar isso, pelo amor de Deus. Ela sabe que lá ela está sendo aprendida. Mas ela não tem certeza. Ela diz se é o caso, porventura, de que no meu pacotão aqui das minhas crianças, se eu esteja aprendendo em algo errado, eu quero largar. Mas eu tenho medo, porque às vezes é certo. Sabe? Pois é, então eu tenho medo. Agora, o que está fazendo ela ter, no mínimo, essa dúvida, é o que ela está ouvindo acerca do Evangelho. Ou o que ela está ouvindo de nós aqui, ou o que ela ouviu hoje, eu tenho ouvido na VVTV. É em referência a alguma coisa, em relação a alguma coisa, algum outro conteúdo, alguma contraposição. Eu acho que é de lá. Hã? Vamos terminar, eu acho que é de lá. Uhum. É aqui não, tá vendo? Mas eu penso que isso pode me trazer, que isso não pode me trazer medo, mas traz. Estranho isso, porque quando vejo ou ouço algo de Apocalipse, por exemplo, começo a pensar sem parar só nisso. E eu quero me lembrar da minha esperança, que é a graça e misericórdia de Deus, mas sem medo, sem saber com certeza que vou subir, que estarei com Cristo, pois o tenho como Senhor e Salvador da minha vida. Não tenho conseguido falar de Deus, da salvação, de tão estagnada que me encontro. Parece que está tudo errado, Caio. Estou me enganando, que estou só vivendo aqui, seguindo um curso, que estou sendo levada. Sei do que está escrito, mas me traz medo. Será que é porque eu não entendo o que está escrito de verdade? E isso é isso que fico falando para mim mesmo, porque seguir a Cristo não é um inferno. Então por que eu tenho tanto medo de Deus? Porque ela não entendeu o Evangelho ainda. Ela não entendeu quase nada. Quase nada. Praticamente nada. Sim. Ela ficou assim com uma emoção boa acerca de Jesus. Boas referências. Boas referências. Ela tem uma carta de recomendação. Muito boa. Isso. Carta Jesus de é um cara legal. Jesus é Deus. Isso ela tem por certo. Agora, as implicações disso, ela não entendeu. A mente dela está toda fatiada. Então você veja pelo como texto você vê. O texto dela é um texto de fragmentações. Sim. Então ela deu exemplo. Houve uma mensagem do Apocalipse. Ela não consegue se lembrar da graça. Como se a mensagem do Apocalipse não fosse a mensagem de graça para ela. Quando ela diz a mensagem do Apocalipse ouço falar do fim do mundo. E fico com medo. Com muito medo do fim do mundo. É o que ela está dizendo. E nessa hora eu não consigo me lembrar que eu possa ser de Deus e que eu seja marcada por Deus e que eu tenha certeza de que vou ser levada em Cristo, que eu já passei da morte para a vida. Essa certeza some dentro de mim. Porque também isso é uma outra informação. Então ela tem pedaços e fragmentos de informação dentro dela, que são todos construídos com base em corpos doutrinários, mas não é uma esperança contínua, de uma percepção contínua do Evangelho, e que gera esse medo desgraçado. Não sei se o Judá ainda tem aí aquela brincadeira lá do Gentili sobre o fim do mundo. Ainda tem esse negócio aí, que estava aí até ontem com você no papel do Danilo Gentili, sobre o fim do mundo, Judá. Rapidinho, tem ou não tem aí dentro? Tem ou não tem? Tem. Tem, então solta aí, por favor. Eu só quero saber se tem ou não tem. Então, que é a pessoa, a brincadeira sobre esse tipo de gente que vive com esse medo do fim do mundo. São pessoas, em relação a cujas mentes
as coisas chamadas espirituais foram todas elas produzidas na indústria da religião. Relatos de que em diversos pontos do planeta, cientistas estão registrando variações na atividade solar. As variações seriam completamente atípicas e não há qualquer fenômeno parecido na história da humanidade. Astrônomos também relataram a explosão de várias estrelas próximas à Terra. Igrejas, sinagogas e centros religiosos estão tomados por fiéis e pessoas apavoradas pelo que parece ser o fim do mundo. A orientação das autoridades é para que a população não saia de casa e aguarde instruções. Bom, é esse tipo de alarmismo que a NASA que você vê a religião fazendo com os seus apocalipsismos. E aí você chega e ouve falar isso, quando você ouve falar de Jesus, é uma sistematização de catástrofes em geral, que são anunciadas. E ao mesmo tempo, se diz às pessoas que nenhuma delas pode ter segurança de salvação e de vida eterna. Que é para manter o cara até o fim dependente de culto de igreja, de frequência de pastor, que a única garantia para ele, que quando essa hora chegar, ele pode ter algum auxiliar de segurança ali para ele, que é a igreja. E quanto mais vinculado ele esteja à igreja, como instituição, como lugar de segurança oferecida por Deus aos seres humanos, mais teoricamente protegido ele está. E ele vive desse medo. Enquanto isso aí, nessa esquete, essa brincadeira lá do Gentili com o pessoal. O Gentili já foi de igreja, né? Então ele sabe perfeitamente como funcionam esses medinhos de crentes apavorados. Está fazendo essa gozação. Mas é assim que as pessoas ficam. Vão ouvir uma mensagem numa igreja, aí ficam ouvindo em alguns lugares os medos apocalípticos necessários para fazer a pessoa ficar dependente do pastor e da igreja. E para quem faz isso, não interessa se a pessoa vai ter paz, não vai ter paz, se vai ficar angustiada, se vai perder a serenidade ou não, o quanto que ela já aprendeu do Evangelho, se aquela é uma informação que faz parte de um todo de esperança na vida dela, ou se é apenas um fragmento de informação que de vez em quando a gente joga sobre as pessoas para dar uma saculejada na alienação deles, enquanto eles continuam alienados, e a gente renova as trombetas do apocalipse na cabeça dos alienados de vez em quando, porque assim, idiotados mesmo que são. Então, só repetindo o que eu disse no início, falta é palavra ser compreendida. Alguém sabe? Que ensine, né, cara? Falta e aqui ela tem. Poxa, no canal 3 da VMB-TV é só mensagem, 24 horas de Bíblia aberta, ensinando mensagem. Nesse on demand aí da VMB-TV são milhares de horas de mensagens, estudos bíblicos que ela escolhe à vontade. Papos de graça, não sei o que. É muita companhia de ensino, não é ensino torto, nem troncho, nem enganoso, é ensino da palavra. Para ela, para aprender. Lavar a mente da lavagem cerebral. E ter na consciência um todo de fé. Porque o que a religião dá são fragmentinhos desconexos que fazem o cara viver nessa angústia de sempre. Essa coisa que nunca pacifica o sujeito. Nunca lhe dá conforto. Nunca, Caio. Jamais. Eu entrei numa neurose uma vez, e eu pensei o seguinte: por causa desse tipo de coisa, eu consigo ficar 1 minuto sem pecar? Eu disse pra mim, ora, se eu consigo ficar 1 minuto sem pecar olhando no relógio, eu consigo ficar 2. Se eu consigo ficar 2, eu consigo ficar 3, eu consigo ficar 1 hora. Eu comecei a andar alucinado e eu ficava perplexo, porque daí a pouco eu me via pecando. A diferença é que hoje eu ando perdoado. Mas só o pensamento de dizer, será que eu fico 1 minuto sem pecar, 2 minutos sem pecar, já é um pensamento de uma pecaminosidade infantil monstruosa, né?
Hoje eu ando perdoado. De uma desnecessidade pecaminosa como pensamento. De saída. De saída, já pecou pela desnecessidade. O cara fazer conta do pecado, ele já está no... Já está pecando. Loucura, Tá perdendo, é hein? impossível. Andar perdoado e andar na paz, Tudo rapaz. isso já era, olha. Já é pecado porque ele disse está consumado. Então, acabou esse papo. Acabou o papo. Acabou esse assunto. Com relação ao diabo, eu rasguei a acusação na fuça do bicho na cruz. Entreguei ao desprezo, expus ao desprezo, triunfando sobre todos os demônios acusadores de vocês na cruz. Está rasgado. Então, acabou o assunto, tá? Acabou. Isso precisa ser ensinado, meu mano. Porque é muita paz você andar perdoado, sabe? É muito E outra coisa, você anda perdoado, e quem anda perdoado não anda considerando Satanás na vida. Sim. Você fica adiabal, uma espécie de ateu de diabo, não porque acha que o diabo não existe, é porque o diabo passa a não ser para você. Não ter parte em nós Não, mesmos. foi o que Jesus disse. Aí vem o príncipe desse mundo e ele não tem nenhuma parte em mim. E não tem em nós. Não tem nenhum pedaço. Não tem 30 segundos da minha ocupação reflexiva para o diabo. Nada. Então você vive num mundo sem diabo, sabendo que a luta não é contra a carne nem sangue, mas até para lutar contra principados e potestades, você não tem que lutar contra o diabo fora de você. Você tem que lutar contra o único diabo que faz o diabo tremer. É quando você luta contra o diabo de você, o diabo da sua carne. Aí o diabo é vencido na sua vitória em você. E você está lidando com você e não com diabo nenhum. Aí o diabo não aguenta. É quando ele é vencido pela sua vitória no Espírito Santo sobre a sua carne. Quando o seu diálogo é o diálogo de um homem responsável consigo mesmo, não passa mais por Satanás. E eu só venço a minha carne quando o perdão entra em mim. Olha. E aí, essa desdemoniação da consciência sob o sangue do Cordeiro é o que vence a Satanás na nossa vida todo dia. Eu não venço a Satanás quando fico atento a ele. Eu venço a Satanás quando ando atento à vontade de Deus. E quando entendo que o único diabo com poder de me desviar do caminho sou eu mesmo, querendo transferir responsabilidade para quem quer que seja, ou até para o diabo, sem querer me enxergar com verdade na luz de Deus. Então, Braulio, ela é uma amiga que ela fala assim: não quero me enganar mais, porque aceitei Jesus há mais de 15 anos. E se esse tempo todo estou me enganando, tem que parar com isso agora. Eu quero o verdadeiro evangelho em mim. Então comece a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, valendo o Novo Testamento como quem lê 50 tons de cinza. Tá? De Mateus em diante. Leia. Sim. Leia e creia. Está feito. Vá lá no meu sitezinho, no caifab.net, pule de cabeça lá, porque você vai nadar os próximos 8 anos e não vai sair de lá. De material para você absorver. Um material que vai dar consistência ao seu olhar, seu entendimento, vai pacificar sua consciência. E de cara, leia o meu livro Sem Barganhas com Deus, que tem lá no meu site para download gratuito. Só é preencher o cadastro gratuitamente em download, baixar para o seu computador e ler. Ou adquirir na loja do site, onde está lá a venda para quem queira. Mas está na sua mão, não tem complicação. Você pode iniciar a reversão desse processo agora, dizendo: eu darei razão a Deus, vou me oferecer virgem ao Evangelho. Não vou chegar como quem vem estuprada de religião. Não vou chegar
como quem chega prostituída por ter deitado em todos os leitos religiosos, dormido com todos os doutrinadores, ido para o bordel de todas as informações contraditórias. Não venha com isso não. Se apresente virgem para o seu esposo eterno, que é Jesus, e diga: olha, sobre ti eu não sei nada. É, isso mesmo. Sabe, não sei nada. Eu estava namorando um manequim, não eras tu. Era uma boneca sensual. Era um robô da religião como esse que eu vou mostrar aí, que eu estava namorando. Jesus, eu namorava há 15 anos um androide produzido por homens, pela teologia da Assembleia de Deus, pelas sistemáticas, pelos usos e costumes. Era um androide, era um robô da religião. Eu me casei com isso. Pode mostrar o negócio. Eu me casei com isso aí. Mexe. Quando a gente fala com ele, baixa um pouquinho o som lá. Quando a gente fala com ela, ela responde ou ele responde. Você casou com um negócio desse. Esse foi o Jesus que você aceitou há 15 anos atrás. Ele está para o Cristo eterno e vivo, tanto quanto esse robô, esse androide, essa tentativa androidizada do robô, está aí se movimentando. Muita gente que o que conheceu de Jesus é tão artificial quanto abraçar uma manequim dessa e pensar que abraçou uma mulher. Transar com uma manequim dessa, porque daqui a mais uns 5 anos, em vez dessas bonecas infláveis, eles já vão estar vendendo essas bonecas bem acolchoadas e gostosas para os tarados terem em casa, e também garotões de várias idades, assim, para o cara levar para casa e aceitar como namorado, como namorada, como legítimo salvador sexual da solidão e da carência afetiva das pessoas. Daqui a mais 5 anos vai estar substituindo muita coisa e muita gente, inclusive garotas de programa. Vão ser logo substituídas por esse tipo de garota de programa que vai mudar de cabelo, de cor, de pele, de um monte de coisa, de textura, com certa rapidez, mas é parecido com o Jesus que você aceitou e com o Jesus da religião, que chega assim, olha, faz movimentos. Às vezes você entra numa de que é verdade mesmo o negócio. Parece, né? E parece mesmo. Aqui, é verdade ou é mentira? Mas olha só, não é. É robô. Mas são estátuas falantes que a gente aceita em nome de Jesus. Até o Jesus, muitas vezes aceitado, recebido, é só assim, um boneco de fabricação doutrinária, mas não é o Cristo vivo. E você tem que se oferecer a Jesus como uma virgem, dizendo: olha, tudo que passou, passou. Inclusive, trate tudo que você aprendeu sobre Jesus, como quem abraçava uma manequim artificial pensando que era uma mulher, e você abraçou aquilo pensando que era Jesus. Trate aquilo tudo como você aconselharia alguém a tratar a magia negra quando o cara vem para um culto. Você não diz: larga isso para lá e dá uma chance para Deus. Pois é, larga isso para lá, essa magia negra, e dá uma chance para o Evangelho. Chegue virgem para o seu esposo e diga: Jesus, eu esqueço tudo, venho como quem nunca conheceu nada e me ofereço para me surpreender com a tua alegria, com o teu amor, com a tua graça, com o teu Espírito na minha vida pela primeira vez, começando agora. Amém, em teu nome, Senhor. Jesus. Amém, amém. Que Amém. bênção, Que seja assim na sua vida. Amém, que bênção. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém. VNV TV, o canal é você.